Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação do Tagliaferro, né? Mais cedo a gente fez um vídeo falando que ele tinha sido preso, que ele foi levado por 3 soldados, 3 policiais italianos, os Carabinieri, foram lá na casa do Tagliaferro, lá na Itália, e levaram ele para a delegacia. Agora a gente tem mais informações sobre o que aconteceu. O Paulo Figueiredo e o Fábio Pagazzoni, que é um dos advogados dele lá, atualizaram a gente e parece que o que aconteceu foi exatamente o pedido de extradição dele feito pelo Alexandre de Moraes, só que a justiça italiana negou a prisão temporária dele durante esse processo de extradição, né? O caso de extradição leva tempo para ser julgado uma extradição, tá? Leva meses, talvez anos. Mas havia o pedido do Alexandre de Moraes de que ele ficasse preso nesse tempo em que ele está no processo de extradição, e a justiça negou esse pedido do Alexandre de Moraes, o que é uma vitória bacana para o Tagliaferro. Como eu falei para vocês, o caso dele é muito parecido com o Alan dos Santos, é muito parecido com o Oswaldo Eustáquio. Ele está sendo acusado de falar coisas inconvenientes. Crime de opinião não é crime em lugar nenhum do mundo, nem aqui no Brasil, mas só na cabeça do Alexandre de Moraes isso virou crime aqui no Brasil, ter uma opinião errada sobre ele, né? Então, vamos entender com detalhes aqui o que está acontecendo. A gente já tem a informação do Paulo Figueiredo, do Fábio Pagazzoni, e vamos ver o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Snowdog francês, Velho Hemorroida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Paulo Figueiredo trouxe aqui uma notícia urgente e exclusiva. A justiça italiana negou o pedido de prisão de Tagliaferro feito por Alexandre de Moraes. Então veja, quando você faz um pedido de extradição, você pede a prisão da pessoa no país em que ela está, porque isso é uma outra coisa, tá? Pode ser que ele cumpra a pena lá, ou seja, que ele seja processado lá na Itália, né? Mas pediu já a prisão dele e a extradição dele aqui para o Brasil. A decisão da Corte de Apelo de Catanzaro, na Itália, Terza Sessione Penale, eu não falo italiano, mas eu acredito que signifique terceira sessão penal, decretou apenas medidas cautelares, ou seja, como ele está com pedido de extradição para o Brasil, ele precisa ficar na região lá da comarca em que ele está, ele não pode se ausentar da comarca em que ele está, né, por conta desse pedido de extradição. Quer dizer, até pode, vai ter que pedir licença, né? Igual aqui no Brasil isso acontece também. Às vezes você fica restrito àquele local em que você mora, para sair daquele local você tem que pedir licença para o juiz da sua pena, né? Observação minha, Alexandre parece não ter acionado a Interpol dessa vez, provavelmente por medo de ter um mandado não aceito, e optou por pedir diretamente as medidas das autoridades italianas. Detalhe, parece que esse caso aqui vai ser a mesma coisa que o caso do Oswaldo Eustáquio na Espanha, né? O Oswaldo Eustáquio também foi a mesma coisa que aconteceu lá na Espanha. Foi acionado diretamente à Espanha, não foi pela Interpol, foi acionado diretamente à Espanha pedindo a extradição, e o juiz espanhol falou, pô, peraí, não tem nenhum crime aqui. Não, mas ele deu um golpe de Estado. Tá, mas o que tem aqui no processo são tweets que ele fez, né, coisas que ele fez criticando o policial, criticando... isso não tem golpe de Estado criticando o governo. Isso não é golpe de Estado criticar o governo, né? Enfim, essa viagem do Alexandre de Moraes, que achar que ele é dono do mundo, que pode mandar as pessoas, pode criar esse terror que ele tem criado aqui no Brasil, parece que está chegando ao fim mesmo, né? Então, ou seja, o Alexandre de Moraes não acionou a Interpol porque sabia que a Interpol não ia aceitar, da mesma forma que não aceitou com Oswaldo Eustáquio e o Alan dos Santos, né? E aí tentou direto a justiça italiana. A justiça italiana, é lógico, ainda vai avaliar a extradição dele, tá? Pode ser ainda que ele seja extraditado. Então lembra que extradição é um negócio sério, a Itália sim extradita, mesmo cidadão, se for, como é o caso dele, ou o caso da Carla Zambelli, extradita cidadãos italianos porque entende que pode estar usando a cidadania apenas para fugir do país, né? Então ele pode sim ser extraditado, mas eu acredito que não, tá? Porque é o que eu vejo, é o que eu falo para vocês. Nesse caso é justamente crime de opinião, que não é crime em lugar nenhum e nem aqui no Brasil. Fica muito claro essa coisa, né? Ah, mas a Carla Zambelli foi presa. Pois é, como eu falei para vocês, o caso da Carla Zambelli é um pouco mais complicado que os outros. O caso dela, eu não estou dizendo que seja justo, não, com certeza o Alexandre de Moraes está perseguindo ela também, mas a verdade é que o caso dele não é uma coisa obviamente falsa, não é uma coisa que você olha e fala, porra, isso aqui não tem lógica, né? O que? Tá acusando o cara porque ele soltou mensagens que mostravam que o Alexandre de Moraes estava fazendo sacanagem. Pô, isso aí não é, isso é perseguição, pô. Né? Então, assim, fica muito claro que não é que o cara não é um criminoso. O caso da Carla Zambelli,
De novo, ela está sendo perseguida? Sim, está sendo perseguida, mas não é um caso óbvio. Houve uma fraude, houve uma invasão no sistema do CNJ, né? E aí, enfim, esse é o problema, né? Por isso que no caso dela, ela está presa ainda lá na Itália, aguardando a extradição dela. Existe tentativa de soltura, liberdade provisória. Eu imagino que em algum momento ela vai conseguir, até porque esse processo é todo absurdo, mas até lá é mais complicado o caso dela, né? Vamos ouvir aqui o que o Fábio Pagnosi falou aqui. Em contato com as autoridades italianas, eles falaram que o Tagliaferro não pode sair da cidade em que ele está, porque eles têm uma notificação para enviar, e essa notificação pode ser um pedido de extradição, que a polícia ainda não tem esse pedido formalizado para eles, mas não há outra justificativa para que eles tenham pego o Tagliaferro na sua casa, na sua residência, e levarem para dentro de uma delegacia. Foram os próprios Carabinieri. Então o Tagliaferro vai voltar hoje para a casa dele, e aí nós vamos saber mais notícias no passar do dia. Caso seja um pedido de extradição, vamos lembrar que ele não tem nenhum processo no Brasil, e se os processos estão em sigilo, pior ainda, porque não pode ter um processo em sigilo pela PGR ou em sigilo pelo próprio Supremo e em sigilo, inclusive, aqui na Itália. Então, mais uma preocupação que o governo brasileiro pode estar articulando com o governo italiano alguma cooperação para as extradições. Então, ou seja, o que ele falou aqui parece que bate com o que diz o Paulo Figueiredo, né, que ele tem que ficar na comarca dele, vai ficar em casa livre, não está preso, não é prisão domiciliar, não, tá? Ele está em casa, mas ele pode sair de casa, pode fazer o que ele quiser. Só se ele for viajar para outra cidade, for sair da região onde ele está, é que ele teria que notificar lá o juiz que tá cuidando disso, né? E outra coisa é essa questão da extradição e também a questão desse processo invisível que não tem contra ele, né? O processo invisível, eu não sei, não duvido nada que existam processos secretos no STF. A gente viu isso na época da ditadura militar brasileira, a gente já viu aqui no Brasil os pedidos do Alexandre de Moraes para censurar pessoas, pedidos secretos, com ordem secreta, sem motivação, sem nada, uma coisa realmente sem sentido algum, coisa de ditadura mesmo, né? E essa é a situação. Eu fico me perguntando quanto tempo que o pessoal vai se convencer que a gente está numa ditadura, né? Tem mais um vídeo aqui do Fábio Pagnosi, vamos entender aqui o que ele está dizendo aqui. Mas tudo isso em super sigilo. O Tagliaferro daqui a pouco vai estar em casa, ele foi levado pela polícia com uma desculpa de que se verificasse a residência, o domicílio, isso aqui na Itália não existe. Chegando na delegacia, a delegacia notificou a defesa aqui da Itália, em que tivemos acesso que existe um mandado de prisão em aberto no Brasil, expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, no dia 31/7, e posterior a isso, 26/8, praticamente agora, houve um pedido de extradição. Mas tudo isso em super sigilo. Ninguém teve acesso, nem a defesa dele no Brasil, o próprio Eduardo Cunha, ninguém tinha acesso a essas informações. E aqui na Itália, isso surgiu de uma maneira muito estranha. E quais foram os argumentos do ministro Alexandre de Moraes? Eram que conversas de Eduardo Tagliaferro em 2014, falando que ia vazar informações a jornalistas da Folha de São Paulo, e depois coisas com o TSE. Então mistura tudo que ele pôde achar da vida do Eduardo Tagliaferro num negócio só. E isso, o que eu digo para todos, que essas mensagens que dizem que ferem o Estado Democrático de Direito do Brasil são as mensagens que provam a inocência da Carla Zambelli, que é minha cliente, e de várias outras pessoas, mostrando a perseguição do judiciário brasileiro contra pessoas de direita ou pessoas que têm pensamentos opostos ao governo atual. Essas perseguições que estão aí mais do que claras no Brasil, essas mensagens do Eduardo Tagliaferro que disse ajudam milhões de pessoas que são perseguidas, que se sentem perseguidas politicamente e que não aguentam mais a injustiça. As mensagens então vazadas do TSE eram confidenciais, isso se torna um crime, mas então a perseguição contra parlamentares e pessoas de direita não era um crime. Aí entra uma grande questão. Até onde algo confidencial não pode ser, então, dito se você vê um crime nesse meio? Então, mais uma vez, eu vejo com muita tristeza o que acontece no judiciário brasileiro, o que os advogados têm que passar, porque, na verdade, vira simplesmente um papel institucional
porque está pronta a decisão, o advogado não tem acesso a nada, a pessoa depois é presa, é detida, a Carla está aí sofrendo com tudo isso, extradições acontecendo, pedidos a todo momento, e a defesa simplesmente tem que fazer o papel dela, que é nada mais nada menos do que aguardar. Então ele confirmou que era um processo secreto do Alexandre de Moraes com pedido de prisão e extradição do Eduardo Tagliaferro, é o que a gente imaginava que seria mesmo. E o que ele colocou ali também é a questão da confidencialidade, da quebra de confidencialidade. A gente já falou sobre isso aqui em outros vídeos. Quebra de confidencialidade, a questão da confidencialidade de dados do governo, ela não pode ser desculpa para ocultar outros crimes. E o que o Eduardo Tagliaferro fez foi justamente mostrar que haviam crimes sendo cometidos pelo Alexandre de Moraes. Então ele não vazou dado sigiloso de forma errada, não, isso é. Dado confidencial nesse caso tem que ser apresentado, tem que ser mostrado, exatamente porque está no interesse da sociedade, né? A jurisprudência é muito clara nesse aspecto, ou seja, a confidencialidade não pode ser usada para esconder crimes. Então o Alexandre de Moraes, sem dúvida alguma, tem que responder pelo que ele está fazendo, e o Eduardo Tagliaferro está justificado em sua ação, porque justamente visava proteger um bem jurídico maior, que é a integridade do processo judicial brasileiro, né? Então é isso que nós sabemos até aqui sobre o caso do Eduardo Tagliaferro. Ele não foi propriamente preso, ele foi levado até a delegacia para receber essa ordem, né, esse aviso de que havia um mandado de extradição contra ele, que estaria sendo julgado e coisa e tal, e também para ser avisado sobre a questão dele ter que ficar na comarca em que ele está lá. Ele não pode se ausentar daquela comarca, mas ele está livre para continuar todas as operações dele aqui, né? O Paulo Figueiredo está fazendo um Spaces agora com o Eduardo Tagliaferro. O Eduardo Tagliaferro já está em casa, já chegou em casa agora no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, no finalzinho, ele chegou em casa, falou com o Paulo Figueiredo e aparentemente, então, não, a gente já tem a resposta, ele não está proibido de falar na internet. O Alexandre de Moraes não conseguiu absolutamente nada, iniciou o processo de extradição, mas isso a gente imaginava que ele iria fazer de qualquer forma. A gente tem aqui justamente qual é aqui, o pedido aqui que tá, ó, o pedido de extradição e coisa e tal, falando sobre Eduardo Tagliaferro, a corte, terça corte, não sei o que lá. Enfim, essa daqui é a ordem que foi feita contra ele, justamente pelo Alexandre de Moraes, mas que a justiça negou. Quer dizer, negou a prisão preventiva. Ele vai responder a extradição vai ser calculada, mas é aquilo que eu falo para vocês, vai acontecer o mesmo que aconteceu com Oswaldo Eustáquio. Vão processar todo o processo de extradição e no final vão dizer que, olha só, pô, isso é crime de opinião, isso não tem crime de verdade aqui. O fato da justiça não ter ordenado a prisão dele já deixa claro de que a justiça não está muito amiga desse mandado de extradição, não. Extradição, tipicamente, quando o juiz acha que vai extraditar mesmo, já manda prender o cara porque teme que o cara fuja de novo, né? Se o cara fugiu do Brasil até a Itália, é de se imaginar que ele possa fugir da Itália para outro lugar. Por isso que, geralmente, quando você começa um processo de extradição, você já prende a pessoa. Mas a juíza não está muito convencida dessa história para essa situação aqui. Então, mais uma derrota do Alexandre de Moraes. Vai ser a terceira até aqui. Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio e agora Eduardo Tagliaferro. Obrigado por assistir o vídeo até o final.